Aqui, os verdadeiros não se calam e o mal perde a voz. E aqui ainda dentro do capítulo de número 3, né? Entramos no capítulo de número 3, porque logo depois ali no capítulo 2 tem a plantação do jardim que eu comentei, tem a criação de Eva, no capítulo 3 vai ter a serpente, tem a queda, tem as desculpas, né? E agora, antes deles serem expulsos do jardim, no capítulo de número 3, pessoal, é interessante que nasce a primeira promessa sobre a vinda de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. E mulher com muitas dores terá os seus filhos, e do fruto da mulher nascerá um que esmagará a cabeça do serpente, porém ela lhe ferirá o calcanhar. Esse é um texto muito complexo de se interpretar. Por quê? Sabemos que do fruto da mulher ali que Deus está falando é Jesus. Mas qual o momento que a serpente ali, que é Satanás, mordeu o calcanhar de Jesus? Você não lê nos evangelhos Jesus Cristo sendo mordido no calcanhar por uma serpente, certo? Isso não acontece na Bíblia. Então o que seria esse morder o calcanhar? Tem duas possibilidades que eu vou trazer para vocês aqui agora. A primeira possibilidade seria que esse morder o calcanhar seria o sofrimento de Jesus Cristo no dia da crucificação. Todo aquele sofrimento, o espancamento, a perseguição, ser cuspido, humilhado, ultrajado, seria isso morder o calcanhar. Alguns teólogos pensam, já que literalmente uma cobra não foi lá morder Jesus. A segunda possibilidade seria, seria a perseguição do povo de Deus desde o primeiro salvo, né, que é Abel, até o último cristão a ser perseguido e morto. Por quê? Porque Cristo, ele é a cabeça da igreja, certo? Paulo vai falar no Novo Testamento, né, ele vai fazer uma comparação entre um corpo e a igreja, né? Que todo membro do corpo é importantíssimo, né? Você sem um dedinho, você não é completo, tá faltando alguma coisa. Por menor que seja o seu dedinho, ele faz jus ao seu corpo, ele faz necessário no seu corpo. Você sem ele, você está incompleto. É o que Paulo vai fazer ali, uma comparação entre a igreja e o corpo do ser humano. E ele diz que nesse corpo, o apóstolo Paulo, Cristo ele é o cabeça. E nós fazemos parte dos membros do corpo. Então, dentro desta ideia, cogita-se que morder o calcanhar seria a perseguição do povo de Deus até o último cristão morrer, que é perseguido através das forças de Satanás para aniquilar o povo de Deus. Essa é uma interpretação bem legal, tem essas duas possibilidades. Lembrando que eu falei que eu sempre vou trazer mais de uma possibilidade para você entender esses textos de difícil interpretação, ok? Eu entendo que possivelmente a melhor interpretação para este texto em especial seria a perseguição do povo de Deus desde o primeiro cristão até o último cristão, ok? Eu entendo que essa seria a interpretação mais legal. Agora, então, Deus vai expulsá-los do jardim, eles são expulsos do jardim aí, dentro do capítulo de número 3, e Deus coloca querubins ali, né, para fechar o jardim e ninguém entrar. Perguntas que não se calam. Na onde foi parar este jardim? Na onde está esse jardim, sendo que Deus colocou anjos lá para proteger, para que ninguém entrasse? E por que Deus não queria que ninguém entrasse? É simples, pessoal, porque dentro do jardim do Éden também tinha a árvore da vida eterna. É isso mesmo. A árvore da vida eterna também estava dentro do jardim do Éden. E o próprio texto diz, para que o homem não coma da árvore da vida e viva eternamente, o homem foi expulso do jardim do Éden. Então Deus expulsou eles para protegê-los, para eles não viverem eternamente em pecado. Porque o que dá a se entender é o seguinte, se Adão e Eva, depois que eles pecaram, comessem da árvore da vida eterna, Adão e Eva estariam até hoje aí vivendo eternamente em pecado. Então Deus tira eles do jardim para que eles não comam da árvore da vida eterna e vivessem eternamente em pecado. Então Deus foi misericordioso com eles. E detalhe, lembra que eu falei que Adão cometeu vários erros? Tem outro grande erro que Adão cometeu. Você já leu na sua Bíblia em algum momento Adão pedindo perdão para Deus? Você não vê Adão pedindo perdão. Ele é expulso do jardim e Deus ali cobre eles com túnicas e peles de animais, remontando aqui o primeiro sacrifício e já apontando para a expiação de Cristo, né? Porque as vestes de animais cobriu as nudez dele, né? Cobriu o corpo nu, já mostrando que Cristo, com o seu sacrifício, cobriria a nossa nudez de pecado. Não que ser nu é pecado, é um simbolismo, tá, pessoal? A nudez não é pecado, pessoal. A nudez ela é um crime quando você sai na rua porque é atentado ao pudor, né? A nudez ela se torna pecado nesse sentido aí. Mas essa ideia de Deus já cobrir eles com a pele de animal já remonta que Deus foi o primeiro que fez um sacrifício de animal para cobrir ali o homem ali da sua nudez, o homem poder sair do jardim e não estar mais nu, ok? E eles são expulsos do jardim aí, galera. E agora no capítulo de número 4 aí, o que vai acontecer? Vai nascer Caim e Abel. Eles irão nascer aí, Caim e Abel, pessoal.
E é muito importante aqui, por quê? Porque tem uma posição teológica que entende que de dentro do jardim saiu uma grande multidão, ou seja, né, teve Adão e Eva e eles tinham já procriado dentro do jardim e eles saíram dali, pessoal, com uma multidão de filhos. Por que eu não sou muito favorável a essa posição? Por quê? Porque o texto mostra que quem pecou foi Adão e Eva, não mostra eles dando mais para ninguém. Se eles tivessem filho, automaticamente os filhos também teriam comido e estaria citado no texto. E se eles foram expulsos porque comeram, e não mostra os filhos deles comeram, por que Deus expulsaria quem não pecou? Não faria sentido, né? Porque quem errou foi Adão e Eva, não mostra os filhos deles errando, né? A não ser que o pecado passasse de forma espiritual e mística para a descendência de Adão, que não faz sentido nenhum. Seria pecado se tivesse filhos e eles tivessem comido. Mas o texto mostra que eles tiveram um filho fora do jardim. E aí vai ter uma outra grande dúvida, né? Dúvida. Quanto tempo eles viveram no jardim sem pecar? Não sabemos, porque a Bíblia não fala se eles ficaram lá uma semana sem pecar, 1 ano sem pecar, 10 anos sem pecar, 1000 anos sem pecar. Talvez não tenha sido tanto tempo, porque mostra que eles tiveram um filho logo após que eles saíram do jardim. Então dá a entender que talvez não tenha sido tanto tempo que eles viveram dentro do jardim ali sem pecar, ok? Porque logo que eles saem do jardim é citado ali Caim e Abel, e já mostra eles adulto, grande, né? É claro, pessoal, que Adão e Eva não tinham só esses filhos. Eles tiveram outros filhos e o próprio texto vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Que aí vai ter uma pergunta aqui que muitas pessoas fazem e é fácil de explicar, né? Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte: nasce Caim e Abel, já mostra eles adultos, Abel oferece melhor sacrifício. Por quê? Porque você vê que a ideia de sacrifício a Deus já nasce aqui com os filhos de Adão. Então tem alguns que falam aí que o povo hebreu copiou os outros povos em oferecer sacrifício para Deus. Nada disso. Já mostra aqui que logo os descendentes de Adão, né, que foi na onde que foi preservado ali como servir a Deus, ou o jeito de se agradar a Deus com sacrifício, nasceu aqui. Caim e Abel vão oferecer sacrifício. Abel oferece melhor sacrifício. Por quê? Porque ofereceu do melhor do seu rebanho, ou seja, ofereceu uma vida em sacrifício a Deus. E Abel, Abel ofereceu o melhor do seu sacrifício, que foi do seu rebanho, e Caim ofereceu daquilo que colheu. Um agradou mais a Deus e o outro não. Aí alguém pergunta por que aquele que ofereceu o animal agradou mais a Deus, que ofereceu, na verdade, o melhor da colheita não agradou mais a Deus. Porque estava dentro da intenção, pessoal. A intenção de adoração. Deus sondou o coração daqueles que estavam levando sacrifício para ele. E isso causou uma grande inveja em Caim, a chegar ao ponto dele ser o primeiro homicida do mundo, né? Assassino, né? O primeiro que cometeu um assassinato. Então tem essa história trágica de Caim matando Abel. E o texto vai dizer que depois disso ele saiu andando errante, Deus marcou ele na testa, né, com algum sinal que nós não sabemos. Tem alguns que dizem aí que marcou ele com a cor da pele negra. Pessoal, isso não é o que o texto diz, que acha até meio bizarro pensar isso daqui, entendeu? Que aí estaria falando que ser negro seria uma maldição, né? Porque Deus colocou uma maldição sobre Caim. Quem matar Caim sofrerá muitas vezes mais, 7 vezes mais, muitas outras vezes mais. Não sabemos que marca que é essa. Quando a Bíblia se cala, nós também nos calamos, tá bom? E aí a grande dúvida é o seguinte: Caim saiu andando de forma errante, né? E achou uma mulher e casou com ela. É aí que as pessoas falam, tá vendo aí? Não tinha só Adão e Eva no jardim, não, tinha uma multidão. Na verdade, pessoal, o próprio texto vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então aqui no começo realmente era através do incesto. Era irmão com irmão, era tio com sobrinha, era sobrinha com tio. Foi assim que foi o começo da humanidade. Não temos como indagar por que Deus fez assim, Deus o quis fazer assim, e nós temos que aceitar porque é aquilo que está na Escritura, e nós cremos que a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ok? Já no capítulo de número 5, galera, vai entrar aí a genealogia de Adão até Noé. É muito interessante você também perceber que do capítulo 1 do livro do Gênesis até o capítulo de número 11, Moisés, que está escrevendo esse livro aqui, ele vai correr de uma forma muito rápida, porque a intenção de Moisés é chegar logo em Abraão. É o que ele quer. Por quê? Porque os hebreus descendem de Abraão e a promessa é feita para Abraão. Então aqui vai passar-se milênios de uma forma muito rápida. Ele não detalha muitas coisas que nós temos curiosidade, não está detalhado, porque ele quer chegar logo em Abraão, que ali a partir do capítulo de número 11 e 12 ali, que já vai ter a história de Abraão. Então aqui no capítulo 5 vai ter a genealogia de Adão até Noé, que é lá o homem que Deus vai achar sinceridade no coração dele para poupar a sua família, que vai entrar já sobre o dilúvio, que aí vai ficar para a próxima aula. Agora, para terminar essa primeira aula, pessoal,
tem aqui perguntas frequentes sobre estes capítulos que eu quero responder para vocês. Então vamos lá. As perguntas que tem frequentemente sobre estes capítulos. Qual o versículo em Apocalipse que fala sobre a luz do mundo, né? Que eu falei no começo lá, que tem a ideia de que provavelmente seria Deus que estaria iluminando, clareando o mundo. Isso está em Apocalipse, capítulo de número 22, na nova cidade. Lá aparece Deus iluminando ela como o sol, né? Como o sol. Outra pergunta frequente. Se Deus descansou no sétimo dia, então temos que descansar no sábado? O sétimo dia aqui seria o sábado. Por quê? Porque descanso em hebraico significa Shabat, que seria sábado. Mas a melhor interpretação aqui, pessoal, esse sétimo dia, no original, não seria descansar, porque Deus não se cansa. Estaria em atrito com outro texto que diz que Deus não se fadiga e Deus não cansa. Então, esse texto aqui, na verdade, a melhor interpretação seria que Deus cessou de criar. Em 6 dias ele criou, no sétimo ele parou de criar, ele cessou, porque espírito e alma não cansam. E Deus é um espírito, né? Não sabemos como é que é o corpo espiritual, mas Deus ele é um espírito, né? Deus é espírito e pode ser adorado espírito em verdade. É o que diz o apóstolo. Então, na verdade, não é necessário hoje para o cristianismo ter esse dia de descanso. Isso aqui foi ordenado para os hebreus, porque remontavam um dia de descanso para adorar e servir a Deus. O nosso descanso, o Novo Testamento diz que é Cristo. Cristo é o nosso descanso, ele é o nosso Shabat. Nós descansamos nele. Quando eu chegar no Novo Testamento, eu vou falar isso aí de forma mais ampla e mostrar que não é necessário para o cristão hoje guardar o Shabat ou sábado, ok? Outra pergunta frequente. Por que alguns falam que Adão teve outra mulher? Sim, dentro da cultura judaica, tem uma possibilidade que eles entendem que Adão teve uma primeira mulher. E o nome dessa mulher teria sido Lilith. Isso aí é um folclore judaico, pessoal. A Bíblia não ensina isso. Mas dentro do judaísmo eles têm essa ideia. Por quê? Porque tem um texto em Gênesis que quando Deus cria a mulher e entrega para Adão, dentro do hebraico a ideia que dá é o seguinte: esta agora sim, ou esta sim, será osso do meu osso, carne da minha carne, será minha mulher. Ou seja, quer dizer então que por essa expressão, possivelmente, Deus teria dado outra mulher para Adão. Mas não é o que o texto diz, é só uma expressão verbal. Eu creio que não existiu essa outra mulher. E dentro do judaísmo eles falam que ela, na verdade, né, nessa história do judaísmo, fala que Adão mandou ela embora, repudiou ela porque ela não era submissa, não era obediente, não era disjuntora com ele. E aí ela teria se tornado um demônio, e aí os judeus que acreditam nisso, fala que ela é o espanto noturno citado por Salmos, e também a rainha dos céus, citada pelos profetas aí como um demônio, ok? Mas eu não acredito nessa possibilidade que teve outra mulher. Outra pergunta aqui muito frequente sobre estes primeiros capítulos. Fruto proibido era mesmo uma fruta de uma árvore? É até representado aí, né, por maçã. Na maioria dos desenhos ou dos livros aí é maçã. Bom, se a fauna do Jardim do Éden fosse a mesma que é hoje no país que eu falei que é onde possivelmente era o Éden, no Irã ou Iraque ali, era impossível ser maçã, porque a maçã não é dali. Aquela região, na verdade, tem muito figo, tâmara, uva, né, que dá muito certo ali naqueles lugares, né, algum daqueles lugares. Mas não sabemos, pessoal, não sabemos ao certo qual era o tipo de fruto, nem sabemos se existimos ainda esse tipo de fruto até nos dias de hoje. Então não tem como responder isso daqui de forma bíblica, porque a Bíblia não diz que fruto que era esse, ok? Outra pergunta muito frequente. Deus fez o homem à imagem, somos parecidos com Deus? Essa aqui é muito legal. Quando Deus diz ali, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa própria semelhança, isso aqui pode te trazer muito espanto. Na verdade, quando Deus diz isso, isso não está ligado à semelhança física, pessoal. Porque nós não sabemos como é a feição de Deus. Deus é branco? Deus é negro? Deus é japonês, couro puxado? Chinês, coreano, brasileiro, norte-americano? Não! Deus tem um cabelo liso, enrolado, crespo, loiro, vermelho? Não, pessoal. Não é neste sentido que nós somos imagem e semelhança de Deus, pessoal. Não é nisso. A ideia de imagem e semelhança de Deus, isso está ligado no atributo moral de Deus. Ou seja, nós somos parecidos com aquilo que é o ser de Deus. Vou te dar uma explicação mais ampla. Se nós pensarmos que Deus tem uma estrutura física como a nossa, nós vamos cair num erro terrível. Por quê? Deus não pode ter uma caixa torácica como a minha e dentro um músculo chamado coração bombeando sangue para o seu corpo. Não, pessoal. Isso não é Deus. O próprio texto do apóstolo diz que Deus é espírito e importa que seja adorado em espírito e em verdade. E o espírito não tem um corpinho como o nosso, pessoal. Deus se revestia de carne quando ele via como homem, que nós chamamos de teofania, que você vai ver muita aparição disso no Velho Testamento. Mas no seu ser, ele não é como nós, pessoal. Eu vou te mostrar no que Deus é semelhante, que nós somos semelhantes a Deus. Exemplo.
Deus ele é governante, sim ou não? Ele governa todo o universo. Quando Deus cria o homem, ele manda o homem governar sobre todos os animais da terra e sobre todo o sistema da terra. Nisso o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem governa sobre todos os animais, porque nós somos seres racionais. Exemplo também, Deus, ele se ira, não fica irado? Ele se ira. A ira dele dura um momento, a sua misericórdia dura para sempre. Você pode se irar ou não? Você também se ira, você fica bravo, você fica nervoso. Nisso você é imagem e semelhança de Deus, nesses atributos morais. Exemplo, Deus, ele ama, não ama? Claro que ele ama. Ele é todo amor. Você também não tem a capacidade de amar? Claro que você não consegue amar como Deus ama com a mesma dimensão. Mas você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu namorado. Enfim, Deus, ele perdoa, não perdoa? Você também não tem a capacidade de perdoar? Claro que você não perdoa como Deus, mas você consegue perdoar alguém que erra contra você, alguém que peca contra você. É nisso que você é imagem e semelhança de Deus, pessoal. É nesses sentidos, dos atributos morais, ok? Galera, bom, eu espero que você tenha gostado muito. Eu espero que em todas as aulas você esteja com o seu caderno e com a sua caneta e com a sua Bíblia aberta para você ir conferindo e fazendo as suas anotações, ok? E eu te espero para a próxima aula aí, com a graça de Cristo Jesus, e até lá.